Graça e paz, queridos, que Deus vos abençoe. É com muita alegria que nós estamos dando início a mais um podcast da Igreja Fé e Milagres, todas as segundas-feiras, às 19 horas, para você e para sua família. E como sempre, eu tenho convidado você, tanto a assistir quanto compartilhar o nosso conteúdo, porque todas as segundas-feiras nós temos aqui um rico testemunho para a edificação da sua fé. E hoje vai ser um testemunho duplo, dobrado, unção dobrada. Estarei entrevistando um casal lindo, abençoado, feliz, agraciado por Deus, com história maravilhosa. Os meus entrevistados de hoje, além de muito belo, o homem e a mulher, também são cheios do Espírito Santo. Caio Gontijo, Catiane Gontijo, sejam bem-vindos ao nosso estúdio Fé e Milagres para esse podcast maravilhoso e que Deus vos abençoe. Amém. Prazer é todo nosso de estar aqui presente. É uma honra para a gente receber esse convite, né? A gente que já a gente é espectador, né? Assíduo dos podcasts, a gente sempre vê as histórias, os testemunhos aqui. E desde o começo eu falei, um dia eu quero contar minha história de vida ali para compartilhar, né? Tudo que Deus tem feito em nossa vida e transmitir, né? Eu falou assim, essa questão de casal belo, mas belo é o Espírito Santo que está na gente, né? Amém. Por isso que a gente exala essa alegria vem do Espírito Santo, que a gente busca constante e a gente cada vez quer mais, né? Catiane Gontijo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe e dá um oi para o nosso povo aí. Obrigada, pastor. Para mim também é uma honra estar aqui com o senhor e fazer parte de um podcast, né, para contar um testemunho para que as pessoas consigam ver, né, o brilho do Espírito Santo em nossa vida é gratificante. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim entrevistar vocês dois e, além de um prazer, eu fico muito feliz pela disponibilidade em você estar aqui servindo a igreja e automaticamente esse podcast vai alcançar muitas pessoas. E sem perca de tempo, nós vamos aqui falar um pouco desse rapaz bonito de olhos verdes que nasceu na cidade de Monte Carmelo e um dia a mãe dele falou assim, um dia ele vai te contar como que ele foi na juventude. Quem era o Caio de Monte Carmelo até 18 anos? Pastor, é uma história muito engraçada, porque eu tive o privilégio de nascer numa família evangélica. Meus pais são evangélicos, então eu cresci nesse berço evangélico. Só que cidade pequena, era uma igreja muito conservadora. Na época eu cresci numa igreja que não tinha muito atendimento para criança. Eu cresci meio que obrigado. Aí você vai, com o tempo, 7 anos, 6 anos, eu tinha que ficar sentado no banco escutando a mesma mensagem que os adultos ouviam. E aí eu fui crescendo e não tinha um espaço para criança específico. E era uma igreja muito rígida na época, né? Meu pai sempre foi muito conservador. E quando eu fiz ali 12, 13 anos, eu falei, pai, eu não quero mais. E ele falou, olha, meu filho, eu te dou a liberdade, eu quero que você vá na igreja por prazer e por livre e espontânea vontade, você já tem consciência, então a partir de hoje você vai continuar indo se você quiser. Então, dos 12, 13 anos, eu me afastei da presença de Deus, parei de frequentar a igreja, e foi nesse período aí que eu dei muito trabalho pro meu pai e minha mãe. Meu pai, ele fala que a infância ele consegue, né, cuidar dos filhos e tudo mais, mas depois que chega na adolescência e aí nesse período que eu tive fora da presença de Deus, foi um período que aí a gente sem a presença de escolhas Deus, erradas, escolhas erradas, amizades erradas, e eu fiquei um longo período, infelizmente, mas assim, a gente sabe que tudo é pro nosso crescimento, então errei muito. Fiz muita bagunça, mas tudo isso serve para que hoje eu não cometa os mesmos erros. Graças a Deus, estamos de volta na presença firme e forte. E tudo que eu passei hoje solidifica ainda mais do meu testemunho. Amém. E essa moça linda nasceu em Uberlândia, naquela cidade maravilhosa. E como que foi lá na sua juventude, até conhecer esse rapaz bonito aqui? Então, eu nasci em Uberlândia, né? Meus pais, toda a vida nós moramos ali. Os meus pais católicos, nasci na igreja católica, frequentava, cheguei a ser coroinha, cheguei a realmente assídua na igreja católica, mas vinha mais da questões dos meus avós, que morava perto de uma igreja, e assim foi indo. Fiz faculdade lá, não terminei, não cheguei a terminar.
E depois eu conheci Caio, que foi onde eu comecei aí foi quando a gente mudou e aí começamos uma vida em outras cidades. Estou vendo aqui no nosso currículo que o Caio teve esse encontro com você no finalzinho de 2011, você já estava em Uberlândia estudando faculdade de Direito. Isso. Ele tinha acabado de formar quando a gente se conheceu. Sempre muito estudioso, né, Catiane? Sim. Isso, assim, uma coisa da criação, meu Deus, né? O meu pai, que ele sempre se dedicou muito, a gente nasceu numa família muito humilde, mas sempre se dedicou muito pra gente poder estudar. Monte Carmelo, na minha época, não tinha faculdade, é uma cidade pequena, né? 50, 40 mil habitantes. E aí, quando eu fiz 18 anos, aí a gente tomou a decisão. Ou eu continuava, eu era mecânico, trabalhei de mecânico desde... Meu Deus do céu. Meu pai me pôs a trabalhar com 10 anos de idade. E desde os 10 anos de idade eu sempre trabalhei de ajudante de oficina, mecânico, vendedor de peça usada. Ele tinha desmanche de ferro velho, né, de carro. E eu trabalhava com ele durante o dia, fazia bico no final de semana. Sempre trabalhei nessa área. Dos 10 até os 20 anos de idade, foram mais ou menos 10 anos trabalhando como mecânico. E em Monte Carmelo, se eu continuasse lá, essa seria a profissão que provavelmente eu teria seguido. E eu queria algo a mais, né? Eu sempre fui um rapaz sonhador, cheio de sonhos. Eu sonhava em ser juiz. Ousado, né? Ousado. Mesmo sem eu saber, um sonho de ousadia do Espírito Santo já estava me empurrando para um destino melhor, né? E aí eu larguei tudo em Monte Carmelo, 18 anos, e a gente foi para Uberlândia. Aí estudei, consegui uma bolsa na época de estudos. Fiz Direito de 2005 até 2010, eu me formei em 2010. Com a bolsa de estudos, e eu trabalhava, consegui passar no concurso de agente penitenciário, e aí eu trabalhava de manhã e estudava à noite. Isso durante os 5 anos da faculdade. Quando eu formei, aí eu inverti, comecei a trabalhar de noite e estudar de dia para concurso público. Foi nesse meio termo que eu conheci a Catiane. Catiane, foi amor à primeira vista? Como é que foi esse encontro aí? Bom, inicialmente, engraçado, a gente conta muito isso, conversa sobre isso um com o outro. No começo eu até pensei, nossa, não quero e tal, era muito do mundo, né? Eu lembro que estava próximo do carnaval, e para quem é do mundo, carnaval é uma data que tem que estar solteiro, tipo isso. E aí a gente falava um pro outro, não, carnaval, aí de repente falava, carnaval, mas vamos passar então o carnaval junto e tal. E durou, assim, foi muito de Deus. Eu falo que eu e Caio foi um negócio muito de Deus, desde antes, sem ter noção, né, que aquilo era de Deus, porque até então a gente não tinha esse entendimento que a gente tem, que a gente ora antes de resolver as coisas e tal. Então a gente não tinha esse entendimento, que eu vejo que muitos casais, eles oram agora para, né, ter a visão do qual vai ser o marido, né. Naquela época eu não tinha essa visão. E aí eu e Caio, nós nos conhecemos em 3 meses, pastor. Em 3 meses foi suficiente para a gente resolver noivar. E com mais 3 nós casamos. Nós gastamos 6 meses apenas para namorar, noivar e casar. Nós fomos bem rápido, viu? E foi assim, uma bênção. Então eu me apaixonei pelo Caio. O Caio é uma pessoa, né, de coração muito bom, cativante. Então assim, me ganhou muito bem. Até nossa miniatura do nosso bolo era eu com uma corda segurando o pescoço dele, porque tipo assim, lacei, né, o homem. Então assim, graças a Deus, até hoje eu brinco que a gente vive uma lua de mel. E olha só, que coisa linda, 6 meses namorou, noivou, casaram. E automaticamente, em 2014, você teve o privilégio de passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Sim, foi. Você é muito jovem, muito estudioso. O que foi isso para sua vida, se tornar um policial rodoviário federal tão jovem? Pastor, foi um marco assim, na nossa vida, um ponto de pontapé inicial para o nosso crescimento em todas as áreas. Eu já estudava há 3 anos, estudava uma média de 10, 12 horas por dia para concurso público. Eu tinha um sonho de ser delegado na época. E na época, o concurso de delegado ele aparece uma vez a cada 2, 3 anos. Então eu estava estudando para a hora que aparecesse. E aí eu fiz esse concurso da Polícia Rodoviária Federal, 2013 para 2014. E graças a Deus consegui a aprovação. A gente já estava 2 anos e pouco casado e... Firme com Jesus? Na época a gente ainda não estava com Jesus. Não. Você vê, e eu falo muito assim, meus pais, eles sempre foram muito... fiéis a seus Deus, intercessores, então, né? sempre foram meus intercessores, então a eu mãe falo dele assim, até fala pra mim até hoje, pastor, ela fala assim, você é fruto de oração, viu?
Eu orei muito pro Caio encontrar a pessoa certa. Eu falei, entendi. Então já era a oração da minha sogra. Minha sogra e meu sogro sempre oraram muito pela vida do Caio, porque esse rapaz hoje veio, esse príncipe, como diz você, né? Essa lindeza, mas esse homem já aprontou. Já, né, Katinha? Então foi muita oração, viu? Essa da minha cara sogra, de anjo Gabriel já... já aprontou bastante. Mas Deus é misericordioso, né? Com certeza. E 2014 teve duas coisas muito belas na vida de vocês, né? O concurso, você passou da Polícia Rodoviária Federal, e também nasceu o Wilton, né? Sim. O Wilton veio em 2014, 2 anos após o casamento. Que foi essa notícia quando você soube que estava grávida, ainda jovem também. Sim, foi tão engraçado que quando eu descobri que o teste de gravidez foi bem assim próximo da data que deu aprovação no primeiro momento do concurso do Caio, porque o concurso ele passa pela prova e depois ele tem também o treinamento, né? Para depois saber se passou realmente, não é simplesmente passar na prova. E aí eu descobri que eu estava grávida e o Caio também tinha acabado de descobrir que tinha passado no concurso. Então a fase da minha gestação do Wilton foi toda vinculada ao concurso do Caio, foi bem no mesmo tempo, no mesmo intervalo. Eu grávida ali, crescendo, né, o bebê dentro de mim, e Caio fazendo o concurso. E nesse tempo você já estava morando em Florianópolis. Foi quando a gente mudou para Florianópolis. Como é que foi? Pela polícia você rodou muito também, né, Caio? Sim. Muito. Foi em 2013, não direitinho, em agosto de 2013. Eu fiz a prova em julho de agosto de 2013. Em agosto a gente descobriu que estava grávida do Wilton. E no mesmo mês a gente descobriu que eu passei na primeira etapa do concurso da PRF. E aí, nesse trâmite, entre uma prova e outra do concurso, até eu ser aprovado, foi o período gestacional. E quando eles me chamaram para fazer a última etapa do concurso, é um treinamento de 100 dias na base da Polícia Rodoviária Federal de Florianópolis. Foi quando a gente mudou para Florianópolis, justamente para fazer o treinamento, para me ser efetivado como Policial Rodoviário Federal. E aí, nesse período... escolher na época, né, amor? Ou eu ficava em Uberlândia para ganhar o neném lá, com a minha família podendo me ajudar, ou eu seguia o meu esposo, tipo, com pré-natal, começar lá, né? Nesse tempo você não trabalhava? Não. Estava só acompanhando o Caio. Isso, foi bem na época que eu saí de um emprego e engravidei. Passou mais. E aí, quando eu fui para Florianópolis, aí eu levei a Katinha comigo, a gente... entregou o nosso apartamento que a gente era alugado em Uberlândia, fechamos nossa casa e mudamos para Florianópolis para que eu fizesse todo esse período de treinamento. Foram 4 meses de treinamento e nesse período, ao final do treinamento, meu treinamento acabou dia 23 e no dia 25 o Wilton nasceu lá em Florianópolis. Então o Wilton ele é catarinense. E no ano seguinte, já veio mais uma gravidez. Exatamente. Já não está em Florianópolis, está na Bahia. Eu descobri a gravidez do Lourenço em Florianópolis também. No segundo curso que o Caio fez lá, eu estava lá também com ele. Eu sempre segui o meu esposo, eu acho que prioridade, mulher, né? Mulher sábia que edifica sua olha casa. Que eu ainda não era conhecedora da palavra. Olha pra você ver, eu já tinha esse discernimento mesmo antes de conhecer a palavra. E eu fui com o Caio para Florianópolis no segundo concurso. Num curso de especialização, né, que ele foi fazer. E lá eu tive uma dor, o Wilton estava com 4 meses, e eu tive uma dor, e eu achei, porque eu estou amamentando. E a gente, papo de vó, né, que enquanto amamenta não engravida. E aí, assim, eu caí no golpe, como se diz, né? Mas foi a melhor escolha, para falar bem a verdade. A gente queria um filho próximo, mas não era para ter sido tão próximo. Aí eu descobri a gravidez do Lourenço lá em Floripa. Eu até brinco com ele, Florianópolis é perigoso, a gente ama. Ou é para me ganhar neném, ou para me descobrir engravidar. Foi exatamente assim. E da Bahia foram embora pro Rio de Janeiro. Tudo pela PRF. Tudo pela PRF. Mas só voltar um pouco no tempo, uma coisa muito importante a gente ressaltar. Apesar desse período eu não estar frequentando uma igreja, a gente não estar fiel na casa de Deus, eu sempre fui muito temente a Deus nesse período. Cresceu nesse princípio, né? Aquilo que a palavra de Deus fala, né? Ensina aos teus filhos o caminho que ele deve andar quando ele é criança, e quando ele crescer ele não se desviará. Então eu sempre fui leitor da Bíblia. Então eu leio a Bíblia já tem aí desde os meus 20 anos de idade. Eu tenho um voto com Deus de pelo menos 2 capítulos todo dia.
Então sempre antes de eu começar a estudar, eu estudava 10, 12, 14 horas no dia, o meu dia começava com a leitura bíblica. Então eu lia 2 capítulos, fazia minha oração e começava meus estudos, lia a Bíblia, fazia minha oração e começava o meu trabalho. Então sempre eu tive esse ritual, leitura de Bíblia e oração. Pelo menos 2 orações por dia, de manhã e no final do dia, mais a leitura bíblica. Então mesmo eu não estando frequentando a igreja, 100% fiel na presença de Deus, a gente já tinha esse temor, que foi fundamental para que Deus abrisse as portas de tudo que estava acontecendo na nossa vida. Então Deus ele já estava preparando o nosso futuro, mesmo a gente não estando 100% alinhado com a vontade dele. E aí tudo isso que foi acontecendo de bom, tanto o meu concurso na Polícia Rodoviária Federal, meu casamento com a Catinha, o nascimento dos nossos filhos, eu acredito que tem tudo a ver com o alinhamento de Deus na nossa vida mesmo. Ele já estava planejando o nosso futuro, falando, meu filho, logo logo eu vou te trazer para perto de mim de novo, mas eu já vou te abençoando aqui também. O sábio rei Salomão, ele diz que o coração do homem faz planos, mas que a resposta correta, ela vem dos lábios do Senhor. E no coração de vocês dois já existia o evangelho eterno, aquela presença de Deus, o temor de Deus, para não fazer nada errado, vocês dois. Eu tenho o prazer de pastoreá-los, mas é perceptível o alto nível do caráter que vocês têm, de postura. Então, desde o berço, vocês já movem desse jeito. E a trajetória de vocês é muito linda de observar como Deus foi honrando vocês em cada detalhe, né? E no Rio de Janeiro também, PRF, até então você acompanhando o Caio. Sim. Nesta época você já tinha essa veia de empresária? Como que começou a nascer isso aí, esse empreendedorismo? É engraçado isso, até me recordo, né, eu na época, né, na minha adolescência, o meu pai profetizava sem saber. Ele me via muito no telefone celular, ele tinha me dado na época aquele celular bem simplesinho, tinha a época daquele chip 3 segundos, que você ficava conversando, 3 segundos e desligava para não pagar a ligação. Prova, na época da prova, 3 segundos. Exatamente. E aí, ele me via muito no celular e direto, nossa, meu pai profetizava sem saber, essa empresária só fica no celular, essa menina só fica no celular, empresária. Aí, Poder das palavras, né, cara? Exatamente. E meu pai profetizou nunca esqueço isso. E eu vou mandar esse link desse podcast. E pai, o senhor profetizou, então agora, para honra e glória do Senhor, sua filha é uma grande empresária. Olha aí. Isso, e ele não sabe desse testemunho sobre isso, que eu acho que eu nunca falei para ele sobre isso, e eu me recordo muito bem, que ele falava muito, mas tipo assim, menina só no celular, então é empresária. Então, mas eu não tinha essa noção, eu sempre fui vendedora, sempre trabalhei para os outros. Eu com 18 anos eu já trabalhava, eu consegui comprar minha moto, então assim, sempre eu gostei de coisas boas, sempre eu corri atrás. Antes de inteirar meus 18 anos eu não podia trabalhar, eu era modelo em agência de modelo lá em Uberlândia, fazia como promoter em supermercado, então eu nunca tive preguiça e sempre corri atrás, sabe, dos meus sonhos. E aí quando veio essa vontade de ser empreendedora, foi quando a gente veio para Patos. Em 2016. Foi quando a gente... Final, né? A gente veio transferido também pela polícia para cá, depois da Bahia, depois do Rio de Janeiro, aí a gente veio para cá, que também Caio tem um testemunho sobre isso. E foi quando eu comecei eu tinha, no dia do concurso dele lá em Goiânia, ele me deixou num shopping com a esposa do meu primo, que ele também tinha ido para fazer esse concurso, e eu comprei umas roupas fitness lá, e essas roupas nunca tinham acabado, e já fazia anos e elas não tinham acabado, e eu procurei a marca. Aí foi quando eu comecei a vender, comprei roupa de academia para vender como sacoleira, que é aquele atendimento a domicílio em casa, aqui em Patos. Eu não conhecia nada e eu tinha uma vizinha na época, né, amor? E aí eu punha uma mochila nas costas, cheia de roupa, fitness, punha um GPS no celular, não conhecia muita coisa aqui. Imagina você de bis. Então você começou como sacoleira. Como sacoleira. Então eu de bis, olhando o GPS, que eu só lembrava que no meio onde tem um corgo, eu falava desse jeito, no meio tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Eu moro na de lá, eu morava naquela região de lá, então quer dizer que eu tenho que ir pro lado de lá. Eu gravava assim, Patos de Minas. E aí eu comecei a trabalhar dessa forma, e foi aonde Deus veio trazendo essa vontade de crescer, mas eu comecei como sacoleira na época.
Isso foi quando a gente já estava em Paz, né? Mas como que a gente veio para Paz de Minas, né? Aí já foi oração também, né? Fruto de voto e oração. E ainda não tínhamos, eu principalmente época, não tinha aceitado a Jesus. A gente morava, estava no Rio de Janeiro, e eu tinha um processo seletivo. Toda vez que o policial rodoviário federal ele é removido, você escolhe, abre um processo, fala, tem 10 vagas em Uberlândia. Você entra num processo seletivo, então você concorre com todos os policiais do Brasil que querem ir para Uberlândia. Na época, eu sou nascido em Monte Carmelo, ela é de Uberlândia, a gente queria vir aqui para próximo dessa região. E eu coloquei Patos de Minas como uma das minhas primeiras opções, só que tinha pouquíssimas vagas. E a minha nota de classificação estava fora das vagas. E aí eu fiz um voto com Deus, falei, Deus, eu vou, se o Senhor abençoar, conseguir me transferir para Patos de Minas, que a gente volta para perto de casa. Na época eu acho que eu estava lendo a Bíblia, acho que ainda faltavam uns 3 ou 4 livros para me terminar de ler. Ele falou, eu termino de ler a Bíblia no mesmo dia. E aí quando deu 8 horas da noite, no dia que era para sair o resultado, um amigo meu me mandou, Caio, você foi transferido para Patos de Minas. Eu já entrei na internet, conferi, na hora que eu vi minha colocação, 100% testemunho de Deus. Um policial daqui resolveu mudar da cidade, de última hora. E ele foi para Cuiabá e abriu uma vaga aqui. E essa vaga que abriu, que Deus abençoou que abriu, foi exatamente a vaga que me trouxe aqui para a cidade. E aí era 8 horas da noite, a gente comemorou muito, ficou muito feliz com essa notícia. E já tinha mais de 3 anos que a gente estava fora da região nossa, então para a gente era o nosso sonho voltar para nossa região. E eu falei, agora eu vou cumprir meu voto. Peguei uma garrafa de café, sentei no quarto, fechei a porta, eu fiquei até 4 horas da madrugada. Terminei de ler a Bíblia no mesmo dia. Cumpri meu voto com Deus, no outro dia eu já comecei. Você leu a Bíblia toda em um dia? Não, no final, né? Eu tava nas cartas de Paulo, né? E aí eu terminei as cartas de Paulo, Apocalipse, tudo ali, e finalizei a leitura que eu já havia de algum tempo lendo. E aí, como agradecimento, um voto que eu tinha feito com Deus, e depois a gente conseguimos... nesse período que a gente foi para Olimpíadas, no Rio de Janeiro, moramos algum tempo no Rio de Janeiro, e eu fui transferido em novembro de 2016, finalzinho de 2016 foi quando a gente conseguiu mudar para cá. E aí tem muita história aqui, né? E aí foi a volta para Jesus aqui. Foi aqui em Passos. E foi engraçada a volta para Jesus, porque essa história é muito legal. O que acontece? O Caio, de berço evangélico, mas ele ainda não tinha nem batizado, né? Nunca tinha sido batizado. E aí a minha sogra estava na minha casa, porque ela me ajudava muito com as crianças, que eles eram muito pequenos. Ela veio um final de semana, não me recordo a data, e eu tinha uma cachorrinha que era muito apegada a nós, né? E a minha cachorrinha sumiu. Ela foi mostrar a lua para as crianças na rua, e a lua, e o cachorro sumiu. E aí, nessa história do cachorro sumir, aí eu virei para minha sogra e falei assim, ela sempre quando vinha para cá, elas iam numa igreja lá próximo de casa, e nós dois ficávamos em casa e não ia, aquela rebeldia, né? E aí eu virei para ela e falei, sogra, me ajuda em oração, que se eu encontrar a Mel, eu vou para aquela igreja que a senhora, quando vem para cá, a senhora sempre fica convidando, eu vou lá e vou agradecer a Deus. E aí encontrei a Mel, eu falei, agora eu tenho que pagar meu voto, né? E fui na igreja que era lá perto de casa. E levei as crianças. E aí, depois disso, os meninos começaram a pedir. Eles virou e falou assim, mamãe, papai, eles, como a gente não tem família aqui, a gente quase não saía, e falaram assim, a gente quer ir naquele lugar que fica cantando assim, que era que eles ensinavam as musiquinhas na tendinha da criança, que chamava lá. E aí, os meninos que nos aproximou, foi pelas crianças que nós fomos parar na igreja. Então, assim, foi uma perca de uma cachorra, pagamento de um voto, as crianças pedindo para ir para aquele lugar, e eu e Caio parou para conversar, né, amor? Eu lembro que o Caio virou para mim e falou assim, não tem como nossos filhos não saber quem é Deus. Isso foi uma coisa que latejou muito o nosso coração, porque para mim, na época, eu tava bem com Deus. Porque eu tentava ser uma pessoa boa, honesto, eu sempre teve fé. Depois que eu casei, eu mudei da água pro vinho, porque até a minha época de casamento, enquanto eu era solteiro,
Eu ainda fazia muita bagunça, dei um trabalhinho para meus pais, mas depois que eu casei, graças a Deus, eu adquiri muita responsabilidade. Né? Amém, depois que casar, quietou. E fui amadurecendo, ganhando responsabilidade. Eu mudei como homem e pai de família, isso mudou muito também minha visão de mundo. Então, para mim, eu falei, não, eu já conheço a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu não preciso de igreja para me encontrar com Deus. Tinha isso na minha cabeça. Mas aí, quando as crianças foram crescendo, eu falei, gente, os meus filhos não sabem quem é Deus, quem é Jesus, e eu não posso negligenciar a palavra de Deus para os meus filhos, eu não posso ter isso nas minhas mãos. Então, nós começamos a frequentar a igreja, principalmente pelas crianças. Então, a gente fazia questão de levar eles, porque tinha o cantinho das crianças, onde eles eram ministrados, conheciam a palavra, as histórias bíblicas, começaram a aprender mais de Jesus, de Deus. E automaticamente nós também fomos sendo tocados pelo Espírito Santo e a gente começou a apaixonar pela presença de Deus, da casa de Deus, de estar sempre frequente. E isso Deus foi quebrando a gente aos pouquinhos, que foi quando a gente realmente decidiu aceitar. 2017 para 2018 foi o período aí que a gente começou a se converter, se entregar mais para Deus. Aí nossa vida... E foi engraçado que nós dois aceitamos o batismo juntos, foi em uma oração de olhos fechados. Os dois levantou a mão no mesmo dia, no mesmo momento. Eu não sabia que Caio tinha levantado e nem ele sabia que eu tinha levantado. Então, o Espírito Santo de Deus nos moveu naquele momento ali juntos. Então, eu e Caio, nós nos batizamos juntos na igreja evangélica e aceitamos Jesus juntos. Que maravilha! E desse tempo, então, por diante é que veio mais essa ex-sacoleira e começou que se tornou uma empresária. Exatamente. Mais um ato de fé, podemos dizer assim. E a primeira empresa que você abriu aqui foi a Garota Mineira. Isso, na época ela chamava Garota Veneno, depois tivemos de passar para Garota Mineira, que até tem outro testemunho sobre, mas aí não... Que não falta que é testemunho. Não, tem muito testemunho. Se for contar o testemunho depois da minha vida, hoje tá que tá, né? Da minha vida empresarial, é muito testemunho, graças a Deus. Mas aí foi quando a gente... em um projeto de vida que a gente fazia na nossa igreja, a gente tinha como se fosse uma cartilha, e a gente punha os nossos sonhos para essa virada, né, de ano. E dentro da minha cartilha, eu tinha colocado que eu queria abrir uma loja, e Caio também comentou assim, nossa, que bom, Catiene, que eu fico feliz, porque você precisa também, não é só ser dona de casa. O Caio sempre me pôs pra cima. Aí eu virava pra ele e falei assim, amor, mas você trabalha um dia, folga 3, a gente tem liberdade de viajar, ir pra Uberlândia e tal, as crianças ainda pequenas. Eu falei, isso vai acabar, porque os meninos estão crescendo, eles vão começar a escola, então não vai ter como a gente ficar viajando tanto. Aí foi quando eu falei, é verdade. E aí nós começamos, né, ele orava muito por mim, porque ele via o fogo nos meus olhos, que lá na Bahia eu cheguei a fazer unha para sair de casa um pouquinho, porque eu sou muito ativa, eu sou muito agitada, eu não gosto de ficar dentro de uma casa só cuidando de criança. Eu sei que é um papel maravilhoso, né? Glória a Deus por quem pode também fazer isso. Mas eu falei assim, gente, eu quero. E aí foi quando nós abrimos a Garota Mineira. Garota Veneno. Que era Veneno, que virou Garota Mineira. E era lá perto do shopping. Moda Fitness. E aí era lá perto do shopping. Aí surgiu uma oportunidade ali na onde ela tá até hoje, mas hoje ela já não é mais minha. Porque, na General Osório. Na General Osório. E aí foi quando Deus abriu essa porta, que eu lembro que a gente ia passar de um aluguel 3 vezes mais valor. Eu falei, meu Deus do céu, como a gente vai conseguir, né? Mas aí a gente em oração, a gente já era dizimista, aí a gente já tinha entendimento da palavra, a gente já começou também a fazer votos com Deus. Então assim, aí as coisas começam a mudar e a gente já não começou a tomar mais nenhuma atitude sem antes orar. Hoje em dia, toda a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente primeiro consagra ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, porque hoje a gente não vive mais o nosso eu, né? A gente vive para Ele. Assim conforme todo mundo passou pelo período difícil da pandemia, né, perdas, e essa perda foram de pessoas, também no comércio, vocês estavam com a Garota Mineira, mas logo na sequência vocês foram ousados e teve a oportunidade de abrir a primeira loja da Live em Patos de Minas. Foi, exatamente. 2021. Foi na pandemia, foi tão engraçado, a gente tinha um carro
Eu não esqueço disso. E era o carro da família andar. E aí eu falei assim, Caio, eu sei que, né, não tem jeito, mas você vai ter que me ajudar. E o Caio sempre, assim, foi muito apoiador. E aí ele virou pra mim e falou menino assim... bom, fala que ela é um menino graças a Deus. Já tava vendo o potencial dela. E aí ele falou assim pra mim, assim, a gente vende o carro, mantém a loja aberta. Você é a cara do Caio. Mesma coisa eu tava vendo ele falar. Sim. E ele falou assim, e a gente compra um carro inferior e aí você dá continuidade, não vamos mandar ninguém embora, porque elas também precisam do salário. Esse coração muito bom, né? E nesse momento, ele abriu mão do carro, do nosso carro da família, pra gente andar num carro popular bem mais simples. E aí a gente conseguiu manter a loja aberta. Deus foi tão maravilhoso que usou uma pessoa que já era minha cliente, e para me dar uma ideia, até hoje eu falo, graças a Deus que ela me deu essa ideia de fazer, hoje a gente chama de live shop, mas antigamente a gente chamava de leilão. Uma cidade vizinha de onde ela fazia, falou, nossa, a pessoa lá fez, foi muito bom, por que você não faz? Então eu fui pioneira aqui em Patos a trazer esse leilão, que hoje a gente chama de live shop, que foi onde eu consegui arcar com os gastos da loja e vender as roupas. Eu lembro que foi tão difícil na pandemia. Isso na Garota Mineira ou na live? Na Garota Mineira. Garota Mineira. Para mantê-la aberta. E aí, na pandemia. E aí, a gente cresceu muito o nome da live aqui em Patos de Minas, e aí a própria live entrou em contato comigo e falou assim, Catiene, devido, né, as suas altas compras, nós temos uma proposta para você. Isso na pandemia, no finalzinho. Então na Garota Mineira você já vendia live. Vendia live. Que foi onde tudo começou, ela crescer, porque a marca é uma marca de excelente qualidade, tem nome já, né, no mundo inteiro. Feminino, né? E aí a live nos ofereceu essa oportunidade no finalzinho da pandemia. E eu olhava e falava, gente, mas como é que eu vou fazer? Eu tô acabando de conseguir pagar as contas da pandemia, será que... Aí a gente começou a orar, a jejuar, e foi quando Deus nos deu essa oportunidade de abrir a franquia da live. É um testemunho muito bonito, porque na pandemia, tanto que Deus lá atrás ele vai escrevendo tudo, ele vai preparando tudo que a gente precisa sem antes a gente saber, né? Eu, como policial rodoviário federal, então graças a Deus, meu salário não foi afetado. Então, na época a gente conseguiu conciliar as despesas de casa, porque eu continuei trabalhando normal na pandemia, e a loja da Catiene ficou 4 meses fechada. Então foram 4 meses ela só pagando boleto, porque ela comprava as roupas por salário, então ela pagava os boletos normal, independente se estava vendendo. Foi nessa época que ela começou a fazer as live shops, começou a vender online, e ela conseguiu manter o fluxo de vendas, não mandar nenhum funcionário embora. E graças a Deus a gente conseguiu passar por esse momento de crise. Eu tive que vender o carro nosso. Na época a gente tinha um Duster, era um sonho nosso. Duster. Eu andava naquele carro, assim, dirigia ele. Quem gosta de Duster é o pastor Fernando aqui da igreja. Eu sou apaixonado naquele carro até hoje. E eu andava assim, toda vez que eu dirigia ele assim, agradecendo a Deus. E aí bem na hora de maior dificuldade, e a gente teve que vender ele, a gente pulou com um Celtinha, 2 portas, o mais basiquinho que tinha. Básico. Não tinha ar, não tinha direção, não tinha nada, Celtinha, 2 portinhas. Falei, mas Deus vai honrar a gente. E aí eu consegui, com o dinheiro desse carro, eu falei que eu tinha que manter a loja de pé, e eu vou te sendo o seu suporte aqui, porque a gente acredita na palavra de Deus. A gente tinha uma promessa de Deus que Catiene ia crescer muito, que as lojas dela iam ser sucesso, que ia ser bênção, a gente poder abençoar muita gente. E aí nesse meio termo veio essa oportunidade que eu ofereci para ela, de abrir uma loja da live. E ela não sabia se fechava a Garota Mineira e abria uma outra loja, ou se... Dava um passo de fé. Ou se abria, deixava 2 lojas, ficava com Garota Mineira e a live. Falei, Catiene, se Deus abençoar, vai, fechou e vai. Geralmente, esse processo de franquia é um processo demorado. Até o momento que você assina o contrato até a abertura, vão meses. Tem que escolher ponto, tem que ter o recurso financeiro, você tem que fazer montagem de uma produção, é tudo por encomenda, 3, 4, 5, 6 meses. E Deus abençoou tanto que da assinatura do contrato que a Catiene assinou, foram 40 dias. Da assinatura do contrato até... Os 40 dias do deserto. 40 até a data de inauguração da loja. E foi uma loja... Linda. E uma franquia como essa, Catiene, tem toda a exigência de um padrão, né? Eu creio, pela marca. Tem.
Aí foi à procura de um imóvel Sim. para adaptar, e a live de Patos de Minas hoje é muito linda, também está na General Osório. Sim. É todo um padrão que vem da franquia ou fica a seu critério montar do jeito que foi montado? Não, é tudo padrão franquia, móveis, porque o que acontece? A franquia hoje, se você está em Patos ou dentro da loja de Uberlândia, tem que ser igual. Então é tudo padronizado. Então, a gente teve que seguir todas as regras, e eu lembro, sem dinheiro. Eu falei, mas como é que nós vamos conseguir? E aí, nós orando. Aí foi bem quando veio aqueles empréstimos do governo que tinham tempo pra... Como é que chama aquele empréstimo? Na verdade, aquilo que você fez, o da live... Era o da mulher? Era o próprio gerente te ofereceu um crédito que dava o valor exato dela comprar os móveis, toda a estrutura da loja. Eu falei, gente, como e assim? a loja ia pagando com carência. Ou seja, se não for de Deus, isso não tem outra resposta. Quando ele me liberou o valor exato dos móveis, que não eram tão baratos, e ainda me deu uma carência para começar a pagar, porque foi bem na época da pandemia, então o banco estava fazendo essa gracinha, né? Então foi bem... Deu tempo de eu começar a vender, trabalhar na loja, para começar ainda a pagar a loja. Então foi muito de bênção de Deus. E a inauguração foi no meio da pandemia. Gente, todo mundo de máscara, pastor. A inauguração foi de máscara. Foi. Todo mundo inaugurou, aí ela fez... Muitas lojas fechando e você abrindo. E eu abrindo. As coisas de Deus é loucura. É. E nessa época a gente tava já tava assim... fervoroso. Quem vive pela fé nunca será explicado. Não, e hoje eu olho de onde eu saí, onde eu estou e imagino o que Deus quer fazer de mim. Eu falo, Senhor, aquela sacoleira na vizinha que caiu lá, eu tive de vender a bis porque eu tinha caído, o medo, né, de empreender, porque todo mundo tem. E aí eu falei, gente, olha o que Deus já fez na minha vida. Então, assim, se eu for contar os detalhes, é cada testemunho um atrás do outro, porque hoje realmente a gente vive pela fé e aprendendo também com o Senhor a ousadia, né? Que nós temos que ser ousados e não olhar para trás. E muito. E o maior medo que eu tinha na época que eu ofereci a live para ela era: eu mantenho as duas lojas, e o medo dela era o quê? Uma loja atrapalhar a outra, ou às vezes ela não conseguir manter. E para a glória de Deus, ela manteve as duas lojas. As duas lojas estão de pé até hoje, firme e forte. As duas virou 3, né? As duas virou 3. Aí foi para Araxá. Que aí nós fomos Como que Araxá. Nasceu a live Araxá? Araxá foi do mais engraçado. Também não tinha desejo do coração abrir mais loja, e Deus veio e colocou esse desejo no nosso coração, e nós fomos. Um dia a gente passou em Araxá, vamos lá conhecer. O pessoal da própria live entrou em contato conosco devido aos nossos resultados, falou assim, olha, nós temos uma oportunidade em Araxá. E aí eu falei, gente, mas Araxá, tão distante, né, 100 e poucos quilômetros, 160 mais ou menos, né? E aí eu falei assim, gente, mas será? E eu sempre peço conselho pro meu marido, né? Eu não faço nada sem conversar com ele. Eu falo que primeiro Deus, depois a minha família, para depois, né, o meu trabalho. Então nós oramos muito, eu sempre converso muito com ele. E aí a gente teve lá essa oportunidade, chegamos a não querer, foi tão engraçado Araxá, é um testemunho comprido, às vezes não dá para me contar ele todo, mas aí surgiu essa oportunidade da live nos convidar para ser os novos franqueados de lá, e nós aceitamos também, sem dinheiro, a gente faz tudo pela fé, viu, Faço todos os nossos empreendimentos, a gente começa zero dinheiro, zero e mesmo. Aqui com muita alegria, o que eu vou dizer. As duas lojas são lindas, Patos, no General Osório, e a de Araxá, simplesmente fantástica. Na Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas. Uma loja linda. Inclusive, quero mandar um abraço para todas as colaboradoras da Live Patos de Minas, que tem ali como supervisora Milene, né? A supervisora Milene, e lá em Araxá, a Paula, né? Um pessoal maravilhoso de Araxá também, ó. Coração para vocês da live. Uma bênção essas meninas. Que é isso? E todas as minhas colaboradoras, sem exceções, de todas as lojas da minha casa, todas também são frutos de oração. Vocês conseguem ver isso como um zelo de Deus sobre vocês? Todo momento. Nós oramos muito. Antes de eu fazer entrevista, eu oro, ponho a mão ali no currículo da pessoa e falo assim, Senhor, se for da tua vontade, se for para agregar, se for uma pessoa que vai nos fazer bem, coloque ela com a gente. Porque o meu propósito, eu acredito, com essas lojas é abençoar vidas. Porque eu fico admirado pelo seguinte, primeiro pela fé de vocês. Fé, devoção, renúncia, entrega.
é um casal que sempre se dispõe a servir a igreja, né? Se oferece sempre. Então você com as lojas, o Caio na PRF e os meninos muito bem cuidados. Sim. Porque geralmente, Caio, a gente percebe, você também sabe disso, pessoas se destacam em uma área e deixam a outra a desejar. Destaca na empresa, deixa a casa desguarnecida. Vocês não. Vocês é um casal bem amigo um do outro. Sim. Tá aí com as lojas, vamos falar da terceira loja agora há pouco. E os meninos muito bem cuidados. Vocês sempre ativos na igreja, presentes nas lojas. O Caio aí na profissão dele, que exige muito também. Né? Um PRF bem sucedido como você, automaticamente a sua prioridade em Deus, a profissão, tem te colocado nesse lugar de honra. Então vocês estão de parabéns por tudo que tem sido construído com muito zelo, temor e dedicação. E muita gente, pastor, até me pergunta, como que você dá conta? Porque realmente é muita coisa. É muita coisa, mas eu falo assim, para quando a gente faz algo, né, para Deus, principalmente, o fardo é leve. Aí as pessoas falam, nossa, como é que você dá conta? Eu falo, gente, isso é oração, é Deus abençoando, prosperando, me dando discernimento, entendimento. E com as crianças, nós também ensinamos eles isso. Então, meus meninos hoje, eles oram todo dia de manhã e à noite, na hora de dormir, antes de comer, a importância, né? Já jejuam. Meus filhos, eles jejuam para milagres para acontecer na vida de um e do outro. Então, assim, a importância, né, da gente colocar os nossos filhos também no caminho do Senhor e nossos exemplos, né, amor? Um deles mesmo virou pro pai e falou assim, não, eu vou tirar o açúcar. Ele lembrou que o pai tirou o açúcar quando foi subir. Isso foi o Wilton. Foi o Wilton. Ele tirou o açúcar e virou para nós e falou assim, eu vou tirar o açúcar, porque meu pai tirou, eu dou conta também. Para orar e orando para a cura do irmão. O irmão tem asma e bronquite, então ele falou assim, eu vou orar pelo meu irmão. E o Lorenzo tirou refrigerante, suco, ficou 1 mês os dois. Um tomando água e o outro 0 açúcar. Para uma criança, 0 açúcar é uma coisa muito forte. Claro. E ele, realmente, ficou firme e não comia. E aí o Lorenzo orando para uma graça também, para receber uma graça. E eu vejo assim, hoje os meus filhos, eles me ensinam a questão disso. O meu filho virou para mim e falou assim, mamãe, como assim? Você faz jejum da meia-noite do meia-noite de um dia até meia-noite do outro? Então, até o meio-dia do outro, mas você passa mais tempo dormindo. Caramba, olha para você ver, olha o entendimento de uma criança. Então a responsabilidade que a gente tem, né? Claro. Eu falei, meu Deus, é verdade, né, filho? E ele virou e falou assim, o meu jejum vai ser de 12 horas, mamãe, mas vai ser da hora que eu acordo, aí eu vou contar 12 horas. E ele fez desse jeito, ele chegou aí pra escola, pastor. A gente sabe que tem que ter todo um cuidado e tudo, mas ele falou, eu dou conta. E foi lindo o jejum dele. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos paralisar as lojas e vamos entrar em 2025 legendar na sua vida, membresia Fé em Milagres. Lembro que a nossa primeira resenha aqui no escritório foi 3h30, eu conhecendo o Caio me conhecendo, foi uma honra te conhecer na montanha. Conversei o que legendário representa na sua vida, esse novo tempo? Hoje você é um legendário também por excelência, né? Nós estamos caminhando juntos. O que isso representa? 2025 representa para você? 2025 está sendo um ano extraordinário em todos os sentidos. Todos os sentidos. Legendário, ele foi um marco assim, na minha vida. A gente sabe que quem muda é Deus, é o Espírito Santo. Mas é uma ferramenta de Deus, né, aqui na Terra para nos aproximar ainda mais de Deus e do nosso propósito. Nós congregamos muito tempo numa igreja aqui de Patos de Minas. E, infelizmente, no ano passado, nosso pastor ele faleceu. E foi uma perda muito grande pra gente. Pra cidade, Pra cidade, né? Uma pessoa muito amada por todos. E a gente era muito apegado a ele. E a gente passou um período, assim, de luto. E a gente ficou num limbo aí de uns 6 meses sem uma casa para a gente congregar. A gente tava meio assim, nessa época foi um dos momentos que eu mais estive presente com Deus, que como a gente não tava mais, não tinha um pastor mais para estar do nosso lado, então eu falei, Deus, agora eu tenho que buscar mais o Senhor. Então, eu não vou ter um pastor, meu pastor vai ser o Senhor. Então a gente se aproximou mais de Deus, do Espírito Santo.
Nesse período eu estava buscando muito a Deus formas de poder retribuir de alguma forma tudo que Ele faz na nossa vida. Porque nosso período pós-conversão, a nossa vida ela cresceu muito, de uma forma exponencial, e eu não tinha como agradecer a Deus. Falei, Deus, eu tenho que servir o Senhor e transmitir para as outras pessoas tudo que eu estou vivendo, para que as pessoas também vivam isso. Eu preciso falar mais da Tua Palavra, eu preciso levar mais o testemunho de vida que eu carrego, eu preciso que as pessoas vejam que a vida com Deus, ela é imensamente melhor do que qualquer outra vida nesse mundo, que o mundo tem para oferecer. E quando eu descobri o Legendários, ninguém me convidou, na verdade eu vi uns caras de amarelo, fui pesquisar, de laranja, né? E fui pesquisar e me interessei, eu mesmo procurei, fui atrás, eu mesmo fiz uma inscrição, tudo sozinho, porque a minha intenção no Legendários era, eu quero ter um momento mais íntimo com o Espírito Santo, e eu quero que Deus me fale um pouco mais do que Ele quer de mim, como que Ele vai me usar, onde vai ser meu chamado, como que Ele vai, como que eu vou poder ser mais útil na obra dele, e como que eu vou conseguir falar mais de Deus para as pessoas. E quando eu fui para o Legendários, não foi, graças a Deus, a gente estava muito bem em várias áreas da nossa vida, eu não fui buscando uma bênção específica, mas buscando mais a presença do Espírito Santo. E foi tremendo. A gente foi no Topa Pioneiro aqui em março de 2025 e foi transformador. O que eu queria de unção, de presença do Espírito Santo, eu recebi dobrado. Amém. Então, quando eu saí de lá, eu saí ainda mais transformado. E foi exatamente lá que eu tive o primeiro contato com o Senhor, numa das pregações que o Senhor fez. E na época, como eu estava sem pastor, eu via muita pregação na internet, vários pastores de nível nacional. E eu comentei com um amigo meu, eu falei, gente, que pastor bom é esse que fez a pregação agora? Jesus amado. Eu pensei que o senhor, eu não te conhecia, e eu pensei que o senhor era de outra cidade, que tinha vindo para a Patos de Minas só para fazer aquela pregação, que era uma das pregações principais. Foi tremenda a pregação daquela noite. Falei, gente, eu preciso achar esse pastor na internet para começar a ver as pregações dele. E aí um amigo meu falou, não, cara, ele é da minha igreja, Fé e Milagres, ele é daqui de Patos de Minas. E aí parece assim, o Espírito Santo, ele conectou a gente naquele momento, e eu já senti no coração de estar mais próximo do Senhor, do seu ministério, da sua igreja. E foi transformador. A partir daí a gente começou a frequentar a Fé e Milagres, e eu nunca fui tão bem recebido em lugar nenhum, igual fui recebido aqui. A primeira vez que eu vim aqui, eu recebi 20 abraços de pessoas que eu nunca vi na vida. E me abraçava e o olho brilhava como se eu fosse conhecido. Falei, cara, tem um amor naquela igreja, pelas pessoas, que eu nunca vi em lugar nenhum. E aí hoje, conhecendo mais o Senhor, eu vejo que, mais uma vez, aquele ditado, né? Os liderados refletem aquilo que o seu líder passa para eles. Eu vejo que cada membro dessa igreja tem um pouquinho da unção que existe na vida do Senhor. E a gente se sentiu em casa aqui. E nós ganhamos um casal amoroso demais também, que gosta de abraçar, né? Graças a Deus. Então, o Legendário foi um divisor de águas. E logo na sequência, mais uma loja. Mais uma loja. E exatamente. hoje, para a glória de Deus, né? Nós estamos... Vocês passaram a Garota Mineira para a Angélica, mais o Alexandre. Um abraço para você, Angélica. Alexandre como que é o nome da bebezinha? Júlia. E para toda a equipe da Garota Mineira, ó. Um abraço para vocês. E hoje, com muita ousadia, vocês estão presidindo também, Catiene, a Carmen Steffes em Patos de Minas, que é uma marca também, franquia maravilhosa. Nossa, a nível de Brasil, nem fora de Brasil. Brasil e fora. Não, é fora, ela sim. É uma marca mundial, tem mais de 500 lojas no mundo. Ela tem mais de 18, já está em mais de 18 países. Que está na Major Gotti, esquina com... No Antigo São Lucas. Perto do Dom Savão. Antigo São Lucas. Isso. A Carmen também foi outro presente de Deus, porque nunca imaginei. Nunca. A Carmen já não é uma linha fitness, já é um casual e trabalha muito com bolsas, né? Couro, bastante couro. Masculino e feminino. E a Carmen, ela aconteceu, me procuraram, viu, pastor? Eu falo, o senhor prega muito isso, que você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vem até você. E eu vivi isso na Carmen. A Carmen, ela veio através de uma mensagem no Instagram
Instagram, descobrimos você em Patos, eu tenho até hoje, uma hora eu quero até te mostrar. E eles falaram pra mim, assim, a gente viu seu perfil, você é uma grande empreendedora na cidade, conhecida e tal, e nós queremos te dar essa oportunidade. Aí eu falei pro Caio, Caio do céu, não quero nem a pau, não tô dando conta já das minhas, não quero mexer com mais loja, pelo amor de Deus, não vou mexer com isso e tal. E ele falou assim, Catiene, mas abre seu coração, ouve o que eles querem falar com você. Eu falei, tá, eu vou ouvir então. Caio sendo Caio. Sempre usado. Ele é um instrumento de Deus na minha vida empresarial. Eu aprendi que eu nunca falo não, ele fala sem te escutar até o último propósito, até a última, o que você tem para me oferecer. Exatamente. Então, Caio, vamos fazer uma viagem para Tailândia. Eu falo, não, eu não vou falar não. Eu falo assim, não, me conta um pouco mais. Que dia que é? Quanto que é a passagem? Que dia você tá na mira comigo na Índia, viu? Já tá só ontem ele rasgou até um inglês pra mim ali, já vi que dá pra fazer escala em qualquer aeroporto do mundo, o inglês do Caio. Dá, arranha bem. O meu não dá pra ir nem até na rodoviária. E aí foi quando aconteceu a questão da Carmen. Aí a Carmen veio também, outro presente de Deus. A gente também, inicialmente, eu não ia aceitar. Ela e não Caio, queria. Ela falou assim, Caio, olha o que mandaram pra mim aqui. Eu já saindo fora. E aí ela falou assim, pelo amor de Deus, não quero mais loja não, que eu tô cansado. Eu falei, Catiene, você vai escutar tudo que eles têm pra te oferecer. Faz as reuniões, passa o processo seletivo, pergunta quanto que vai ser. Na época também a gente não tinha dinheiro. Não, minha vida sempre foi assim, eu não tenho dinheiro pra investir nisso agora não. Aí Deus vem e nos dá a provisão. Então nesse período ela foi, escutou as propostas, fez muita reunião online. Aí um dia ela falou, Caio, agora a gente tem que ir lá em Franca. Eu falei assim pra ele assim, amor, você me leva lá em Franca, porque eles querem que eu conheça a fábrica. Aí ele falou assim, deixa eu ver se dá certo. Aí, na imediata, ele falou assim, tá, pode marcar, nós vamos. Eu fui lá, fiquei encantada com a fábrica, conheci o proprietário, viramos amigos, assim. E ele virou pra mim e falou assim, eu quero vocês, ele virou pra mim e falou, eu quero vocês porque eu vejo você um espírito de empreendedorismo, eu vejo que você tá dentro de loja. Ele começou a me seguir, pra você ter uma ideia, pra me conhecer. O dono da Carmen, dono da franquia. O dono da marca mesmo. O dono da marca mundial. E ele virou pra mim e falou assim, eu vi em você espírito de empreendedora, eu vi liderança, eu vi que pessoa que corre atrás, porque ele fala muito que acontece nessas franquias grandes, que tem muito aquela esposa troféu. É um marido que às vezes é médico e quer pôr a esposa ter alguma coisa, ou ela quer ter por status, e tudo que eu tenho não é pelo status, é realmente propósito de Deus. Então ele mesmo falou assim, você vai longe na Carmen. E assim, eu a recebi com o coração muito aberto ali naquele momento. Então eu falei pra ele, então nós vamos orar. Eu vou orar pra saber se é isso mesmo. E foi quando a gente até conversou e tudo. E no final das contas, aceitei a oferta. Hoje, pra honra e glória do Senhor, a Carmen está sendo uma bênção na nossa vida. Estou aprendendo muito com eles. Fez uma reforma maravilhosa. Tudo diferente. Nossa, como diz minhas amigas, Catiene, eu conheci uma Carmen, agora depois que você tá lá dentro, tá sua cara. Eu falei, uai, então tá ótimo, né? Então, assim, estou muito feliz ali também, muito realizada, e vejo que mais uma loja, mais uma porta que Deus vem abrindo pra nós. O que a gente percebe, até o senhor tava perguntando, como que Catiene consegue, como que nós conseguimos conciliar a vida, né? Família, trabalho, PRF e as lojas da Catiene. E eu aprendi assim, tudo que vem de Deus, a obra de Deus, ela é completa. Então Jesus, ele fala, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então quando vem de Deus, é leve. Quando Deus ele te entrega um presente, o presente ele já vem com a provisão que precisa. Então, por exemplo, todas as lojas que Deus deu para a Catiene, apesar dela trabalhar muito, a Catiene é das 7 da manhã às 7 da noite. Mas ela consegue conciliar bem o período de trabalho com o período de estar em casa. Graças a Deus, eu consigo conciliar as minhas folgas na Polícia Rodoviária Federal para poder viajar com ela, eu levo ela. Auxiliar. Eu tô sempre, por exemplo, para ir ele é meu motorista. Ela, Caio, me leva para Araxá essa semana, eu levo ela. Me leva para Franca. Parceiro. Então eu tô sempre sendo esse suporte, esse apoio para ela. Então Deus, ele sempre fez com que o caminho fosse leve. E hoje, graças a Deus, a gente consegue conciliar
tempo com família, meu tempo na Polícia Rodoviária Federal, Catine, tempo com lojas. E apesar de estar hoje Catine com 3 lojas, a gente vê que não está pesado, porque a obra de Deus foi completa. Então, o recurso que ela precisava para poder comprar essa nova franquia, essa loja de investimento altíssimo, Deus já está provendo. Então, tudo que Deus foi presenteando o Catine e eu também nessa jornada, a gente viu que não faltou nada, ele veio completo. E as bênçãos de Deus, elas vêm, a gente percebe que não vem para destruir, mas vem para acrescentar. Então, uma palavra... Não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Uma palavra que o Senhor derramou sobre a gente. Até quando apareceu essa oportunidade da Carmen Stephens, o Senhor falou, olha, se for interferir na sua vida familiar e na sua vida com Deus, se você vê que essa nova loja vai atrapalhar a família de vocês ou a sua vida espiritual com Deus, então a gente já consegue ver que não é de Deus. Porque se vem de Deus, não vem para destruir nem a família e nem a sua vida com Deus. E graças a Deus hoje está sendo testemunho, a Catine está lá dentro, ela está conseguindo transmitir essa personalidade dela, que ela já tem das outras lojas, questão do atendimento, que ela sempre preza muito, e essa parte humana e espiritual principalmente. As pessoas falam muito isso, falam que a loja traz paz, traz alegria. Mas é nítido isso. Muita gente, nossa, quantas pessoas eu vi isso ali dentro da Carmen mesmo, que tá tudo muito recente, fala, nossa, a loja tá linda, mas parece que não é só estar bonito, tem algo diferente. Mas aqui mora o Espírito Santo de Deus, Graças né? a Deus. E é sobre isso. E eu entrego todos os dias de manhã, eu entrego as empresas tudo na mão de Deus. Então, sim, eu só sou instrumento dele. Amém. Então é isso que eu falo, Senhor, é eu que sou sua sócia, não é eu que sou sócia dele, aquilo ali é tudo pra ele, é tudo dele. Então Que coisa não tem linda. como dar errado, né, pra glória dele. E eu fico muito feliz, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho 2 colocações para fazer. Primeira, quando esse casal olha para o ano de 2011, Nossa. fazendo uma reflexão, um jovem advogado, uma jovem de Uberlândia, vocês tinham em mente que um dia vocês estariam no lugar de honra que Deus os colocou hoje? Jamais. Nunca. Eu até passo uma história, né, na cabeça da gente, porque Deus, ele é maravilhoso. Nada seria possível se não fosse a mão dele. Então, eu acredito que viver... Mas é chique, ó. Obrigada. Viver os sonhos de Deus é maravilhoso. E hoje eu vejo o que Deus faz na minha vida, na vida da minha família. Nunca imaginei, pastor, nunca imaginei chegar onde eu estou chegando. E tudo para a glória dele, nunca será para mim. Até nas minhas orações eu falo, Senhor, que eu continue humilde, que eu continue o tempo todo glorificando o teu nome, porque tudo que eu sou e tudo que eu faço é para tua honra e para tua glória. No dia que minha oração mudar, ou que eu deixar de orar para ti, para te pedir isso, que me tire tudo. Porque eu não faço nada para mim mais. Eu faço agora tudo para ele. Mas eu nunca imaginei, pastor, nunca imaginei. E eu sei que ele tem algo ainda muito grande para acontecer. Porque eu sinto uma alegria no coração quando eu vejo as minhas meninas, né? Que até me chamam de mãe. Mas você é uma mãe, nunca trabalhei numa empresa tão boa como a sua e tal. Aí eu falo, é Deus. É Deus. Então, assim, é incrível o que Deus fez. Eu não teria capacidade. Lá em 2011, nunca. Nunca. Nem a ousadia que eu tenho hoje. Nem nos nossos melhores sonhos. Nunca a gente imaginou que a gente estaria vivendo o que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, aquilo que a gente escuta, né? Os sonhos de Deus são muito melhores que os meus. A gente vive isso diariamente. E, por exemplo, eu sempre fui funcionário público, conservador, medroso. Nunca tive ousadia. Catine era dona de casa, mãe de filho. Não tinha essa veia de querer sair para fora, empreender. E a partir do momento que a gente começou a estar mais próximo de Deus e começamos a andar segundo os princípios e mandamentos de Deus e acreditar na palavra que ela é liberada sobre nossa vida
E receber, né, amor, a todo momento. A todo momento, e buscar de coração, fazer a vontade de Deus. As coisas começaram a acontecer na nossa vida. E o que a gente percebe hoje? A gente olhando para a nossa vida hoje, existe um fator que ele é fundamental, que é a presença de Deus e do Espírito Santo. Se tirar esse fator, acaba. É o que a gente fala no direito ao nexo de causalidade. Quando você tira esse fator, tudo para de acontecer. Quando a gente tira Deus da nossa vida, nada, absolutamente nada do que aconteceu até hoje teria acontecido. Provavelmente a gente teria estado vivendo a mesma vida de 2011 até hoje, se não fosse esse fator fundamental, que é o que move a nossa vida, que é o que faz a gente caminhar, que é o que nos sustenta, que é o que nos dá visão, que é o que nos impulsiona a viver o que a gente vive diariamente. Se tirar a presença de Deus na nossa vida, não existe Caio, não existe Catiene. Não é pelo meu esforço, não é pela nossa capacitação, não é pelo nosso trabalho. É por Ele. É por Ele. Amém. E para encerrar, Catiene, como empresária, olhando para essa câmera que é só sua, que palavra que você deixa para as mulheres que almeja um dia também empreender, que talvez hoje está vendendo de porta em porta como um dia você vendeu? Então, ter fé, ousadia e persistência. A palavra persistência tem que andar com você o tempo todo, porque quem não persiste não alcança, porque comércio principalmente é um alto e baixo. Eu falo que a gente anda de montanha-russa o tempo todo, é frio na barriga ao descer, é alegria ao subir, e é assim, mas tem que ter fé, Deus em primeiro lugar, confiar, ousadia e dar o passo. Gente, oração, você ora, orar e ação, né? Você tem que agir, porque tem muitos empreendedores que tem medo às vezes de mudar o ponto, de mudar o lugar, de crescer, contratar mais gente. Seja ousado. Então é isso, eu acho que tem que ter fé, ousadia e persistência. Amém. E você, Caio, que palavra que você deixa para as pessoas que hoje estudam em prol de um concurso público? Você é advogado, PRF, estudou 14 horas por dia. Olha para cá, e o que você deixa para essa galera que almeja hoje um concurso público? Então hoje é basicamente o que a Catiene falou, né? Eu mesmo, no momento que eu não estava tão na presença de Deus como hoje a gente está, sempre eu coloquei em primeiro lugar a minha oração diária, a minha leitura da Bíblia. Eu buscava a Deus porque eu sabia que não seria pela minha força que eu conseguiria passar no concurso. Eu estudei 3 anos, o concurso que eu fiz eram mais de 100 mil candidatos para 500 vagas, então foi para a honra e glória de Deus. E a persistência diária, eu falo que hoje só não passa no concurso público quem desiste. Então, se você não desistir, você vai passar no concurso público, mas se você tiver Deus, você vai passar muito mais rápido, vai ser muito mais tranquilo o caminho. Então coloca Deus em primeiro lugar, não desista, persista, acredita no seu sonho, foca que vai dar certo. Amém. Amém. E assim nós vamos encerrar. Grato a Deus por vocês. O convite para voltar já está feito. Pode ser quando comprar a 4ª loja, a 5ª loja, a 6ª loja. Um abraço aqui pro Lorenzo, um abraço pro Will. Deus abençoe vocês dois, viu? Vocês moram aqui no coração. Muito obrigado. E nós vamos encerrar com oração de um de vocês dois. Quem que ora por nós, pelo povo que nos assiste agora Gontijo e nos abençoa? Vai orar por nós. O Gontijo? É. Então vamos lá, Gontijo. Ora e nos abençoa. Senhor meu Deus, glorioso Pai, é com imensa alegria que estamos aqui neste momento para te agradecer por esse momento, meu Pai. Um momento proporcionado pelo Senhor para que nós pudéssemos contar um pouquinho do que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor meu Deus, são imensos testemunhos que temos para contar. Nós temos uma trajetória de vida, meu Pai, 100% pautada na Tua presença, pautada na Tua palavra, pautada, meu Pai, no Teu cuidado e na Tua provisão. Senhor meu Deus, aqui esse momento não foi para o Caio, não foi para a Catiene, meu Pai, mas foi para que o Seu nome seja louvado e glorificado através do nosso testemunho. Que esse testemunho, meu Pai, alcance corações em qualquer lugar desse mundo, meu Pai, que o Seu nome seja engrandecido e que todos, meu Pai, possam entender que na Tua presença tudo é possível. Aquele que Te busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Pedimos a Ti, meu Pai, que essa mensagem alcance corações, que o Seu nome seja glorificado hoje para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Amém. nós agradecemos. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje com muita alegria, com muita ousadia. E você viu que é possível aquele que crê.
Nós estamos na rua, por enquanto, Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio. As nossas programações, domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19h30. E toda quarta-feira, às 22 horas, no Fé e Milagres Patos de Minas, você assiste uma live de aproximadamente 15 minutos. Você também pode seguir o meu Instagram pessoal, @Pastor Lélio Alexandre. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.